Olá, petroleiros e petroleiras. Estamos aqui, eu, Igor, diretor do Sindicato RJ, Luiz Fernando, advogado aqui do Sindicato RJ. A gente está fazendo esse vídeo para esclarecer algumas das dúvidas básicas em relação ao julgamento ocorrido no dia 21 agora, sobre o complemento da RMR. E o Luiz Fernando, que é nosso advogado que está nos representando aí nessa ação, está aqui para fazer esses esclarecimentos. Então, Luiz, primeira coisa é uma coisa mais básica, né? Quantas são as ações, quais são as ações, o período dessas ações que a gente tem aqui e o que elas estão reivindicando no judiciário? Bem, vamos lá. A controvérsia que tinha em relação à forma correta de cálculo da RMNR foi dirimida pelo TST no dia 21 agora, pela sua composição plena. Foi suscitado um chamado incidente de recursos repetitivos, onde a totalidade dos ministros votou e numa votação bastante apertada, por 13 votos a 12, foi contemplada a tese de que não podem ser deduzidos os adicionais decorrentes de condições especiais de trabalho previstas em lei e na Constituição do cálculo do complemento de RMNR. Na prática, a Petrobras e a Transpetro, desde 2007, quando foi estabelecida a RMNR, elas deduziam do complemento de RMNR todos esses adicionais. Apenas para citar alguns, o adicional de periculosidade, o adicional noturno, a hora de repouso e alimentação. Então, o TST pacificou o entendimento de que aqueles que são decorrentes de lei ou da Constituição Federal, por força de condições diferenciadas de trabalho, não poderiam ser deduzidos. Essa foi a tese que prevaleceu no TST. É importante destacar que essa decisão ainda não foi publicada, não houve publicação do acórdão. O voto foi bastante extenso, salvo engano, são 198 páginas de o voto que prevaleceu, que foi o voto do ministro Bresciani. E após essa publicação, a Petrobras já anunciou na imprensa que vai tentar alguma forma de reverter essa decisão. Dentro do TST, a nossa avaliação é de que é inviável, porque essa foi o último julgamento. Inclusive o ministro Brito Pereira, presidente da Corte, que foi o que proferiu o voto de desempate. Essa votação chegou 12 a 12 para o último voto do presidente, e ele então consagrou a tese favorável aos trabalhadores desse sentido. Ele mesmo já havia dito durante a condução da sessão de que não seria mais passível de recurso dentro do TST essa questão, que ele seria o pronunciamento definitivo da Corte. Importante também fazer a diferenciação de que o TST admitiu a dedução dos adicionais ditos convencionais ou regulamentários. Então, todos os adicionais que forem estabelecidos por acordo coletivo de trabalho, por norma da empresa, esses o TST admitiu que possam ser deduzidos no complemento de RMNR. Restringiu apenas a dedução desses adicionais legais e constitucionais. Nós, o Sindicato RJ, ele optou por ação de cumprimento. Salvo engano, eu espero não estar equivocado na informação, mas nós somos o primeiro sindicato a coletivamente entrar com essa ação. Porque existem centenas, talvez milhares de ações individuais e ações coletivas dos entes sindicais que têm essa prerrogativa de ajuizar ações em nome da categoria. Isso é um dado importante também. Diferentemente das associações, às quais a Constituição confere a prerrogativa de ajuizar ações coletivas em nome de seus associados, está no artigo 5º, inciso 21, os sindicatos, por força do artigo 8º, inciso 3º, têm a prerrogativa de agir como substituto processual da categoria. Então, abrange a totalidade dos empregados da empresa, que, porventura, podem se beneficiar dessas decisões. Então, nós optamos por uma ação chamada ação de cumprimento. Nós fizemos uma primeira ação de 2007 a 2009, 2007 a 2011. A segunda, essa ação, fizemos uma para a Petrobras e uma para a Transpetro. Depois fizemos um segundo período de 2011 a 2013 e a última agora para fechar esse ciclo de 2013 até 2019, que é o acordo, a vigência final do acordo que está em vigor, 2017-2019. Então, das ações
relativas a 2007 e 2011, a da Transpetro já transitou em julgado e se encontra em fase de cálculos execução individual. A da Petrobras já foi julgada em todas as instâncias, dentro inclusive do TST. A Petrobras ela interpôs um recurso para o Supremo Tribunal Federal, chamado recurso extraordinário. Ao fazer a avaliação da admissibilidade desse recurso, o vice-presidente do TST ele negou seguimento ao recurso, ele disse que não comportaria enviar o recurso para o Supremo Tribunal Federal por ausência do requisito da repercussão geral e também porque a análise, isso é um posicionamento do TST em diversos julgados, já pontuou de que não haveria, como haveria necessidade de se revolver a análise de acordo coletivo de trabalho, de legislação infraconstitucional, se houvesse ofensa à Constituição, ela seria reflexo, não direto, então isso impediria que esse recurso fosse processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. As outras duas ações do segundo período, elas se encontravam sobrestadas. O que é isso? Quando foi suscitado o incidente de recurso repetitivo, isso está previsto no Código de Processo Civil, foi determinado então que todas as ações que estivessem em curso sobre esse tema ficassem sobrestadas aguardando o pronunciamento do TST nesse incidente de recurso repetitivo, porque ele vincularia todas as outras decisões. Ele seria o norte das outras decisões. Como, quando houver a publicação do acordo agora, tem a tendência que esses processos prossigam. Os dois processos, tanto da Petrobras quanto da Transpetro, eles estão no TST, com decisão favorável do TRT, mas não houve apreciação do mérito ainda, porque ficou sobrestado. Ficaram 2011 2013. 2013. Então agora eles devem ser julgados e o TST vai seguir a linha daquilo que foi decidido no dia 21. E nós vamos fechar o período e aguardando aí, vai ter uma tramitação, se não mais célere, mas uma tramitação mais segura, porque vão estar balizados aí pelo que foi decidido pelo pleno no dia 21/6 agora. Entendi. Só detalhe um pouco melhor para a gente essa questão do a gente propôs as ações em nome da categoria, né, que contempla não só os associados, mas os não associados, mas qual que é a nuance? Assim, o Sindipetro RJ tem uma base territorial e tem uma questão temporal. Tá? Como é que funciona isso? Então, assim, existe uma coisa chamada jurisdição, né, onde os efeitos da decisão repercutem. Então, nós temos uma base territorial, a ação foi proposta na cidade do Rio de Janeiro, onde é a sede do sindicato, e como o sindicato ele tem uma base territorial intermunicipal, aquela decisão ela se propaga para abranger toda a base de representação do sindicato. Então, todos os trabalhadores, integrantes da categoria, empregados dessa empresa, que estão lotados na nossa base territorial, eles são abrangidos por essa decisão, independente da condição de filiados. Porque é assim que a Constituição determina que o sindicato representa a categoria profissional, que é um coletivo maior do que associado. Todo associado é integrante da categoria profissional, mas nem todo integrante da categoria profissional, infelizmente, é associado. Deveria ser, mas ainda não são. Então, como as ações estão vinculadas à vigência do acordo coletivo, faz jus todo trabalhador ou trabalhadora que prestou serviços dentro da base territorial do sindicato durante o período a que se refere cada ação. Independente do fato de que se hoje esse trabalhador está, por exemplo, em Urucu, ou na SIX, ou seja, outro estado, ele hoje está na base de representação de um outro sindicato, mas naquele período em que ele trabalhou aqui, ele faz jus a executar a decisão daqui. E provavelmente, também nessas bases territoriais, existam ações também coletivas, porque acredito que todos os sindicatos, tanto da FNP quanto da FUP, eles ajuizaram essas ações, e eu mesmo me recordo de ter uma decisão desfavorável transitada em julgado. Eu posso estar equivocado também, mas acredito, e as ações que não tinham decisão, que ficaram sobrestadas, agora todos tendem a ter vão ter o pronunciamento favorável e ele vai poder executar essa ação
do período que ele está lá, em outra base daquela base, e no período que trabalhou aqui pode executar a ação do período aqui no Rio de Janeiro. O pessoal tem perguntado também o seguinte, o reflexo que o julgamento dia 21 tem no imediato, né? Você comentou aqui que vai ter um conjunto de ações que vão cobrir o período de 2013 a 2019 do ato coletivo, mas efetivamente o julgamento agora do dia 21 tem algum reflexo no pagamento imediato agora das pessoas? Não. Não tem nenhum... Não tem incorporação imediata. Isso é importante falar, porque assim, no momento que nós ajuizamos a primeira ação, não havia, na jurisprudência do TST, a consagração da ultratividade da norma coletiva. O que é a ultratividade da norma coletiva? O acordo tem uma vigência máxima de 2 anos, e se tinha entendimento de que após a ultratividade, após o termo final do acordo, enquanto não fosse assinado um novo acordo, aquelas cláusulas do acordo coletivo estavam incorporadas aos contratos individuais de trabalho, só poderiam ser alteradas por um novo acordo. Então você tinha, no momento que a gente ajuizou a súmula que tratava da ultratividade do TST, negando a ultratividade, posteriormente essa súmula foi alterada e reconhecendo a ultratividade. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, através de liminar, suspendeu a eficácia e a execução das ações que tratavam de ultratividade e, por fim, a mal-assinada, famigerada CLT, chamo de CLT, brincando, mas não brincando, né? Enfim, ela expressamente veda a ultratividade das normas coletivas. Então, por isso, cada ação está vinculada à vigência desses acordos. Entendi. Tem algumas questões de âmbito geral que estão sendo colocadas pelas pessoas. Vou citar algumas delas aqui e a gente vai dar um encaminhamento, que é o seguinte. A pessoa tem que perguntar assim, o que a Petrobras pode ou não pode alegar em relação ao mérito que ela vai colocar em termos dos recursos que ela vai propor. O que a gente tem aqui de como acordo é o seguinte, a gente é o jurídico do sindicato, né? Faz a advocacia faz a defesa da categoria. Então não nos cabe ficar, inclusive, aventando possibilidades do que é ou do que não é. Isso aí a Petrobras vai fazer quando ela tiver que fazer e quando o acordo for publicado. O pessoal tem perguntado também se a RMNR vai acabar ou não vai acabar. Até onde a gente tem informação, né, que é o que está aí para todo mundo, existe um acordo coletivo, uma cláusula que vai até 2019 e é isso que a gente tem colocado, e as ações versam sobre o acordo coletivo de trabalho. O que a Petrobras vai fazer ou deixar de fazer no âmbito administrativo, nas negociações com o próprio sindicato, para alterar futuramente as negociações de acordo coletivo de trabalho, também aqui a gente não tem como responder a isso. Uma das perguntas muito recorrentes das pessoas e evidentemente uma ação dessa já quando que eu vou receber? Então, sobre isso, não existe a menor possibilidade, a gente não tem ingerência sobre os tempos do judiciário. Né? A gente teve um julgamento agora, o Luiz explicou todo o andamento das ações que estão acontecendo e a gente não tem como se pronunciar em relação a... Até porque, desculpa interromper, mas sendo execuções individuais, a gente certamente vai ter uma situação de fato que vão ser execuções individuais por livre distribuição. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro são 82 varas. Você vai ter processos que vão ser distribuídos para varas diferentes, você vai ter velocidades diferentes de tramitação. Isso vai, mas meu colega já recebeu, meu processo ainda está com o juiz. E aí a gente vai pedir a compreensão, que as pessoas entendam que das 82 varas do Rio de Janeiro, elas não têm o mesmo procedimento uniforme. Tem várias que têm os prazos mais enxutos, várias que estão com deficiência de pessoal, enfim. É importante sinalizar também, em vista disso, porque isso é muito usado por um monte de escritório urubu e advogado que fica urubuzando várias das coisas da categoria, para, sempre quando sai uma decisão como essa, no sentido de já começarem a alardear e dizendo que o sindicato está demorando o processo, o judiciário tem o tempo dele. Então, muito cuidado, é o alerta que a gente faz, muito cuidado com o conto do vigário, da história de que um advogado particular vai andar, não vai andar.
muito cuidado com isso, tá certo? A gente recebe aqui no sindicato diversos comunicados de diversos escritórios fazendo isso, e quando se executa a ação pelo sindicato, o custo é zero para o associado, né? Em termos de custo, tem o valor da associação, mas o custo de honorários sobre as ações é zero. E um escritório desse, às vezes, cobra, sei lá, 20%, 30% do valor da causa. E no momento que a gente passou todo esse período, né, e na fase de execução, na fase final, né, esses escritórios chegam prometendo o mundo, quando na verdade a gente sabe que o interesse imediato é por receber um dinheiro no curto prazo ali da execução processual, que a pessoa receberia integralmente se tivesse declinação pelo próprio sindicato. Então, nossa orientação para isso, as pessoas perguntam sobre se é sindicalizado ou não ser sindicalizado, o que acontece se sindicalizem, tá certo? Se sindicalizem e usem a estrutura do sindicato para fazer valer o direito de vocês. Não sei se você quer fazer algum pontuamento a respeito disso. Não, assim, só fazendo um parênteses, assim, não tem nada de ilícito na conduta dos advogados que fazem essas execuções individuais, até porque é um direito fazer a execução individual e a execução independe da condição de associado. A única questão é, façam isso sem desmerecer o trabalho de outras pessoas. Inclusive, façam isso sem desmerecer o trabalho do sindicato que ganhou a ação que está possibilitando que você faça essa execução individual. Tenha sempre em mente que o sindicato é um sujeito coletivo de direito. O sindicato sempre vai fazer as suas reivindicações, inclusive no âmbito judicial, de forma a abranger o maior número de pessoas e retirar dessa decisão o que a gente chama de máxima efetividade possível. Se em dado momento uma execução coletiva realmente é mais complexa do que execuções individuais, o sindicato, ele, principalmente na atual conjuntura em que se estancou uma fonte considerável de recursos para a subsistência dos sindicatos, quer dizer, isso afetou todos os sindicatos, o nosso não foi exceção, uma estrutura que nos possibilite fazer milhares de execuções individuais. Então, a gente está se organizando, está reestruturando e fazendo parcerias para fazer essas execuções individuais, mas você que é da categoria e não é associado, deveria se associar independentemente da questão de ações judiciais, porque a sindicalização é um ato que legitima o sindicato a negociar com a empresa e legitima o sindicato no enfrentamento político com a maior empresa desse país. E é um ato importante, um ato de consciência. Independentemente disso, se você optou por fazer a sua execução individual, porque você não quer fazer pelo sindicato, lembre-se que você só está fazendo essa execução não só desse processo, mas de outras ações, porque o seu sindicato foi lá como sujeito coletivo de direito e assegurou esse direito perante o judiciário para toda a categoria profissional. Acho que é isso. E por fim, só para fazer a conclusão, o pessoal tem perguntado muito sobre valores, né? A gente não tem como fazer uma estimativa de valores, enfim, não tem como fazer isso. Os valores de referência que estão colocados são colocados no relato da Petrobras. Então, os números que citam, 17 bilhões, esses são números que a Petrobras estimou e colocaram. É importante dizer também, relativizar um pouco esses números, porque o pessoal vê 17 bilhões. Nós vamos pegar, por exemplo, a Class Action foi paga agora recentemente. Foram 11 bilhões de reais. Foram 11 bilhões de reais sem muito questionamento. Vamos pegar o caixa da Petrobras, a dívida da Petrobras. São centenas de bilhões de reais. A gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal. Estamos falando de uma empresa, de uma das maiores empresas do país, se não a maior empresa do país. Então, esse valor não é um valor também que foi gerado com uma ação pontual. É um valor que reflete um dano que vem sendo causado de 2007, aí cobrindo as ações, até 2013. Então, essa ordem de grandeza é a ordem de grandeza de uma categoria do tamanho e do porte da nossa, né? E que a gente tem que relativizar quando falar sobre essas coisas, sobretudo no momento de desmonte, como é o que está acontecendo na Petrobras, que cada assinatura dos seus dirigentes estão tirando da empresa diversos, talvez muitas vezes mais do que isso que está sendo aventado pela Petrobras como o valor dessas ações, tá certo? Eu acho que a gente não tem que ficar discutindo
se é menos, se é mais, até porque a gente não tem a condição além de especular sobre isso, enfim, e fazer executar o que a gente saiu vitorioso agora no dia 21 no TST, tá bom? Então, acho que é isso. Quer fazer alguma consideração? Não, em relação a valores, assim, nós, na semana do julgamento, né, nós fizemos um trabalho, esse trabalho foi coordenado de vários sindicatos, né, os sindicatos da FNP, mas também os sindicatos da outra federação também fizeram esse trabalho. Além disso, os escritórios, grandes escritórios de Brasília também fizeram esse trabalho de convencimento, de conversar com os ministros, de pegar material. E uma das coisas que nós colocamos, né, por parte da FNP, isso foi centralizado no escritório de Brasília, né, no escritório do Dr. César Brito, mas todos os sindicatos da FNP se fizeram representar por suas assessorias. E nós, no material que foi entregue, inclusive relatório de auditoria da própria empresa, demonstrava, primeiro, que o valor já estava provisionado, segundo, que o passivo trabalhista, considerando inclusive a RMNR, era menor do que passivo tributário, do que passivo civil judicial da empresa. Nós demonstramos também que a própria companhia informou os gastos que ela teve com os PRDVs de 2014 e 2016 da ordem de 5,5 bilhões e que isso já traduziria até o final de 2017 uma economia de 10 bilhões. Quer dizer, nós entendemos, e aí tentar não usar uma palavra muito pesada, mas assim, que a questão econômica foi muito valorizada pela empresa e pela mídia também, para influenciar de alguma forma o julgamento ou a consciência dos ministros, dos julgadores. A matéria é de direito, não é uma matéria econômica. Ou se tem direito ou não tem. Mas a questão econômica foi utilizada muito na nossa avaliação para impressionar os ministros e levar o julgamento para um viés desfavorável sobre o primo do impacto econômico que poderia significar, inclusive, a derrocada da companhia. Isso é inadmissível. Uma empresa do porte da Petrobras, o passivo trabalhista dessa ação ser responsável pela derrocada da empresa. Isso foi realmente lamentável. Então, pessoal, acho que os esclarecimentos estão dados. Caso existam outras dúvidas, a direção do sindicato está à disposição. Enviem para a gente as dúvidas, a gente vai fazer, tentar clarear aí na medida do possível o que for para a gente chegando. E agradecer aqui a presença do Dr. Luiz Fernando, o trabalho que tem realizado aí e essa vitória lá no TST. Bom, obrigado.